insiste na leitura do relatório? Presidenta, por obséquio, eu pediria apenas que citasse o nome do respectivo paciente, tendo em vista que eu tenho 5 pacientes a ser tratados hoje. Por favor. Diga aí, doutor, Por paciente. Valdemar Moreira Gomes Neto. Perfeito. Valdemar. Não precisa ler. Tá bem, então o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, só organizando aqui. Não é desnecessário, é importantíssimo que façamos o ritual, e mais do que o ritual, que a gente consiga fazer sempre a respectiva saudação. Presidente, saúdo Vossa Excelência, tenha uma semana abençoada. Saúdo também o doutor Pedro Sotero, nosso desembargador relator, doutor Zé Roberto, doutor Rômulo Nunes, nosso decano, doutor Leonan Cruz, um privilégio sempre vê-lo aqui também, doutora Rosi, e doutor Sérgio Augusto. Saúdo a Procuradora de Justiça, doutora Ana, um privilégio também, doutora Ana, tê-la aqui. Saúdo os advogados presentes, hoje teve um dia de muitos ilustres advogados, e temos aqui uma ilustre advogada que acompanhou na semana passada um júri de alta repercussão, 4 dias, né, doutora Lisandra? Privilégio estar com a senhora aqui, pessoal do escritório. Saúdo a doutora Nazaré, que dá apoio na secretaria, e doutor também Jares. E também saúdo no formato virtual, eu peço vênia por ter esquecido, a desembargadora Kedma. Também saúdo Vossa Excelência, doutora Kedma. Enfim, saúdo a todos presentes e também não presentes. Excelência, o caso tem a sua gama de complexidade, porque trata, evidentemente, de uma acusação de feminicídio. Quando tem homicídio, feminicídio, essa qualificadora por si só, a gente já traz para cá uma contextualização de preocupação de defender, e mais do que isso também, uma preocupação de sustentar teses que, tendo em vista essa peculiaridade desse respectivo crime aqui. Mas eu comungo com o advogado que falou bem antes de mim, não o anterior, o antepenúltimo. Existe um princípio, doutor Leonan, que nunca devemos desprezar, não é um luxo qualquer, porque quando você trabalha numa realidade de Estado democrático de direito, você tem, via de regra, amarrado à nossa Constituição, você tem um garantismo. E esse garantismo, o que o sustenta, é um princípio. Poderíamos trabalhar vários princípios aqui, mas o maior de todos os princípios é o princípio da presunção de inocência. O Valdemar tinha uma relação com uma senhora, com uma mulher, e essa mulher tinha uma filha, e no dia qualquer, devido a uma discussão, excelências, uma discussão, eu não vou dizer que seja uma discussão trivial, teve uma discussão, e mais do que uma discussão, tivemos alguns arroubos que evidentemente evidenciaram no crime. Só que eu preciso falar, excelências, e eu peço com muita humildade, eu chamo vossas excelências para escutar, porque quando a gente fala em crime, e está envolvido um crime de tentativa de homicídio, com essa qualificadora, que é a qualificadora do feminicídio, é preciso a gente conversar com aquilo que é muito importante quando falamos e dialogamos, doutora Nazaré, nossa presidenta, com o garantíssimo penal, com o princípio da presunção de inocência, as provas. Eu faço também um convite à digna procuradora de justiça, doutora Ana, porque mais do que procuradora, do que a verve acusatória, Vossa Excelência é custolégio também. E quando a gente fala em provas, é preciso analisarmos, será o que está colocado na denúncia com a Duna dialoga com a prova? Porque o MP diz que é tentativa de feminicídio, homicídio. A defesa traz para cá a abordagem da lesão corporal. Nem lesão corporal grave é, porque eu tenho aqui uma prova. Está nos autos. Esse rapaz pode ir a júri, e quando vai com essa verve não garantista, profundamente penalista, pode ser sentenciado pelo Conselho de Sentença, e vem aí uma possibilidade de uma pena elástica. Eu tenho aqui, doutora procuradora, dois laudos que está nos autos, está no PJE, está no HC,
e dialogando e analisando os autos, verificando, conversando com os autos, resultou em perigo, pergunta-chave, resultou em perigo de vida, resposta do Renato Chaves. Não resultou em perigo de... Se não resultou em perigo de vida, aonde é, humildemente falando, esse humilde advogado, talvez até um medíocre professor, eu seja, mas está falando aqui no laudo, não há perigo de vida. Aonde é que tem uma possibilidade, Pedro Sotério, desembargador, ministro desembargador, aonde é que há uma tentativa concreta de homicídio aqui, ou tentativa de homicídio, mas sim de lesão corporal? Então esse nosso habeas corpus, ele trabalha nessa perspectiva de tentar desfazer, conversando com a principal prova dos autos, que não há nada de uma narrativa de homicídio ou tentativa de homicídio, nem para a respectiva esposa e muito menos para a filha. A filha também trabalha na mesma perspectiva. Nada de homicídio. Mas vai para o júri. O fato é, excelências, que esse rapaz está com uma prisão preventiva decretada, e nós sabemos do perículo em liberdade, aqueles famosos 4 requisitos. A digna autoridade coatora, doutor Leonardo, cravou para esse rapaz aqui 3 fundamentos que amarram uma pessoa numa prisão preventiva que a defesa acredita que seja uma verdadeira antecipação de pena. Numa situação que não é nem homicídio, longe de feminicídio, no máximo das possibilidades. Nós temos aqui um caso concreto de uma lesão corporal que nem grave é. Não vou falar que foram 3 simples facadas. Facada é facada, mas facada, ela tem que ser trabalhada na perspectiva da prova. E o laudo do IML não diz que teve uma gravidade acentuada muito além da média. Por sinal, não houve perigo de vida. Garantia da ordem pública. É o primeiro fundamento que foi cravado contra esse rapaz aqui, o Valdemar, que está comendo a ferro e fogo, uma antecipação de pena num presídio medíocre, profundamente inóspito, cruel, que é lá daqui do Marituba, chamado PEN 3. Garantia da ordem pública, porque se ele sair, ele pode reiterar outras condutas ou fazer o que ele fez com outras pessoas. Réu primário, excelências. Não vive do crime. Errou, mas que pague na medida da sua culpabilidade. A não ser que nós estejamos conversando e atravessando o diálogo, uma percepção penalista com a nossa Constituição garantista. Está errado. Aplicação da lei penal, risco de fuga. Para onde fugir? Conveniência na instrução criminal, coagir testemunha, já terminou, foi praticamente já pronunciado. Coagir quem? Então, por todos os pontos abordados aqui, e dialogando com a prova, ou com as provas, com os laudos que estão nos autos de excelência, a defesa acredita que máximo respeito à autoridade coatora, uma aberração jurídica, uma decisão de padrão de elevada aberração. E a concessão da ordem é que esse rapaz possa sair da cadeia e responder se vai para júri efetivamente em liberdade, já que estamos aqui, doutora Nazaré, frente a um grande erro judiciário, tendo em vista que nada enfatiza um diálogo com o homicídio, mas no máximo das possibilidades, uma desclassificação lá no júri, lá na frente, de lesão corporal, nem grave, uma lesão corporal padrão leve, conforme diálogo com o laudo. Então, a concessão da ordem que nós pedimos é revogação de prisão ou, na pior das hipóteses, que nós possamos trabalhar com o artigo 319 do CPP. É um artigo negligenciado, mas nós sabemos que ele pode ser invocado e trabalhado na perspectiva de vossas excelências. São os termos, então, que a gente pede. Implorar a concessão da ordem para que ele possa aguardar o júri na casa dele, tendo em vista que nada de homicídio aqui está evidenciado. No máximo, lesão corporal leve, por sinal, conforme o Renato Chaves. São os termos, obrigado, presidente. doutor. Retorno a palavra ao relator.
Excelência, eu vou resumir a emenda para poupar